Olá, meus queridos irmãos, meus amigos em Cristo. Hoje nós temos uma palavra vinda da parte de Deus que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 20, versículo 1 ao versículo de número 3, que fala sobre a doença do rei Ezequias. E no versículo 1 nos diz: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Meus queridos irmãos, diante desses versículos que nós acabamos de ler, nós vemos que Deus ele tem os seus profetas. Tanto homens como mulheres são usados para profetizar em nossas vidas, na vida da igreja, na vida de uma nação, na vida de um povo. Quando Deus quer revelar algo, que Ele tem ali seus propósitos, os seus desígnios, seus projetos e as suas determinações, então Ele usa os seus profetas para falar conosco até nos dias de hoje. E nós vemos, meus queridos irmãos, que na vida do rei Ezequias não foi diferente. O rei Ezequias estava com a sentença decretada através de uma doença. O rei Ezequias ia morrer. E nós vemos que quando nós olhamos para a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos fala que naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, nós vemos que isto mostra a fragilidade do ser humano, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos o nosso corpo diante de Deus, da sua onipotência, nós somos frágeis. E também, na segunda colocação que nós vemos aqui, o profeta agora chegando para Ezequias e dizendo: Assim diz o Senhor. Quando nós olhamos para uma palavra dessa, nós vemos que Deus sempre nos alerta para que a sua misericórdia nos alcance, para que nós somos alcançados pela sua misericórdia. Então Ele sempre envia uma palavra, tanto na igreja como através de seus vasos. Deus sempre tem seus propósitos para realizar na vida de cada um, porque Ele nos ama. Isto é, meus queridos irmãos, o trabalhar de Deus através do que? Da misericórdia dele para com as nossas vidas. E a terceira colocação aqui nessa mensagem, nós vemos que o profeta agora diz para o rei Ezequias: coloca a sua casa em ordem, põe a sua casa em ordem. Isto mostra para nós, meus queridos irmãos e amigos, que nós somos imperfeitos. Ainda que nós tentamos fazer tudo diante de Deus com perfeição, nós nunca seremos perfeitos, porque isto é a qualidade do ser humano, a imperfeição. Para isso, nós precisamos de um Deus que é perfeito para trabalhar na nossa vida, moldar a nossa vida, estar direcionando as nossas vidas para que nós alcancemos a estatura de varão perfeito. E a outra colocação que nós vemos aqui, o profeta agora diz para o rei Ezequias: você vai morrer e não vai viver. Isto, meus queridos irmãos, desde que Adão ele peca no Éden e Eva também peca comendo do fruto da árvore, e diz-nos a Bíblia Sagrada que por um homem veio o pecado no mundo, e através do pecado veio a morte.
Então todos nós, meus queridos irmãos, nós somos sujeitos à morte. Só escaparemos da morte se Jesus vier hoje e nós tivermos nossos corpos transformados no abrir, como o relâmpago, no abrir e fechar de olhos. E voaremos ao encontro do nosso Senhor. Aí nós não provaremos a morte. Mas enquanto Cristo não voltar, nós vemos que nós somos sujeitos à morte. Isso aí já está sentenciado ao homem nascer e um dia estar morrendo. Nós vemos também que quando Isaías profetiza na vida do rei Ezequias que ele ia morrer, nós vemos agora que o rei, ele vira para a parede, deitado em sua cama, ele ora ao Senhor. Está aí mais um aprendizado na vida do rei Ezequias que nós temos. Isto mostrou o que na vida do rei? Apesar de ser rei, apesar de estar na posição em que ele estava, nós vemos que ele era submisso a Deus. Muitas pessoas, meus queridos irmãos, não são submissos a Deus. Fazem o que querem, pensam da maneira que querem pensar, agem da maneira que querem agir. Mas o rei Ezequias, ele orou ao Senhor, quer dizer, ele submeteu a Deus através daquela mensagem do profeta Isaías. Ele se humilhou. Outro aprendizado que nós temos aqui, agora uma das orações mais difíceis que nós vemos na Bíblia foi a oração do rei Ezequias, quando ele ora a Deus e diz: lembra-te, Senhor, que eu andei com perfeição diante da tua presença. Meus irmãos, quem de nós podemos dizer uma palavra como essa? Lembra-te, Senhor, ser servido, Senhor, de se lembrar de que eu andei retamente na tua presença. O rei Ezequias fez essa oração e Deus ouviu a oração do rei Ezequias, porque o rei andava realmente em retidão diante de Deus. Andar em retidão, quando ele diz, fiz o que era reto aos seus olhos, quer dizer, ele andou em retidão, ele andou em sinceridade. E após ele ter feito essa oração, nós vemos que o rei Ezequias, no final do versículo 3, ele diz, e chorou Ezequias muitíssimo. Isso nos mostra quebrantamento. Quando ouvimos uma palavra de Deus, da parte de Deus, quebrantamos o nosso coração, submetemos a Ele, oramos a Ele, humilhamos diante da sua presença, para que a seu tempo Ele venha nos exaltar. Então nós temos aqui, meus queridos irmãos, meus amigos, um ensinamento muito grande da doença de Ezequias, da cura de Ezequias, quando Isaías já estava saindo do palácio, já na metade do pátio, vem ali agora outra palavra da parte de Deus e diz, olha, volta e diz para Ezequias que eu vou curá-lo e vou acrescentar a ele 15 anos de vida. E sucedeu na vida do rei. Então, meus queridos, quando nós nos humilhamos, quando nós submetemos a Deus, quando nós andamos em retidão, Deus ouve a nossa oração, responde o nosso clamor e acrescenta as bênçãos como acrescentou na vida do rei também. Amém? Então, o segredo da bênção é estarmos em retidão diante do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere com as mais ricas bênçãos do céu. Fiquem todos com Deus, com as bênçãos provindas para o meu e para o seu coração. Amém.